Você sabe dizer o que é uma causa? De modo bem simples, é o princípio, a razão ou a origem de algum propósito pessoal ou coletivo. E foi por causa de uma causa que a FNQ nasceu, há 3 décadas, com o propósito de ajudar as organizações a aumentarem sua produtividade e o Brasil, a sua competitividade. Mas como alcançar o objetivo em um país tão grande, tão diverso e em meio a cenários disruptivos e desafiadores? Por meio de um trabalho voltado constantemente para a melhoria da gestão das empresas, que são as molas propulsoras da nossa economia e da nossa visibilidade. Você sabia que a FNQ, com seu modelo de excelência da gestão, o MEG, está sempre na vanguarda dos assuntos relacionados à gestão no Brasil e no mundo, sendo referência para os modelos de gestão de vários continentes? Mas o que ele tem de tão especial? O MEG é adaptável e oferece uma visão sistêmica da gestão de cada organização, o que possibilita a identificação de seus pontos fortes e, o mais importante, indica todas as oportunidades de melhoria de maneira assertiva. O MEG aborda todos os processos da organização, com foco em importantes fundamentos. Como a FNQ pode ajudar a sua organização? Com profissionais experientes e altamente qualificados no MEG. Convidamos você para conhecer a FNQ, a sua causa e o seu compromisso com a excelência da gestão. Senhoras e senhores, boa tarde. É com imenso prazer que anuncio aqui o 15º evento do ciclo de webinars da FNQ, o segundo desse ano. Eu sou Ronald de Daucho, sou engenheiro de formação e trabalhei em diversas empresas. Uma foi a Siemens, por mais de 30 anos, e muitas outras organizações, sempre atuando em inovação, gestão e processos. Coordeno hoje, com muito orgulho, a FNQ com a minha equipe, que é formado por times internos e externos desde 2019. A Fundação Nacional de Qualidade foi criada em 1991 por um grupo de 39 empresas de grande relevância no cenário do mercado brasileiro e que queriam, na época, oferecer à sociedade uma organização que deveria fazer frente à abertura de mercado, na época já anunciada e temida. Cumprindo essa missão e objetivo, a FNQ vem, desde aquela época, evoluindo na disseminação e aplicação de práticas de gestão, estando hoje na sua 21ª edição de um modelo internacionalmente consagrado, o MEG, Modelo de Excelência de Gestão, com seus 8 fundamentos estratégicos. Capacitação, diagnóstico assistido, publicações, melhores práticas e eventos, onde esse aqui hoje se encaixa, fazem parte da estratégia dessa fundação em melhorar competitividade e eficácia das organizações no país, sejam elas pequenas, médias ou grandes, públicas ou privadas. Antes de apresentarmos o nosso convidado de hoje, gostaria de agradecer, em nome da FNQ, o patrocínio do Sistema OCB, da Vibra, o apoio educacional da Federação do Comércio e Bens e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul, FEComércio, SESC e SENAC, e o apoio institucional do Movimento Mato Grosso do Sul Competitivo e do Movimento Catarinense pela Excelência. Jacques, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Daucho, tudo bem com você? Tudo bem, obrigado pelo aceitar nosso convite. E eu queria começar apresentando o Jacques, né? Eu fiz um resumo aqui do currículo do Jacques. Talvez eu cometi algumas atrocidades, já cortei demais, mas eu acho que vai ser bacana para te apresentar nos principais focos, né, da tua carreira.
O Jacques é gerente corporativo do Sistema de Gestão Integrada e Qualidade de uma das maiores multinacionais do segmento de geração de energia limpa do mundo, a CTG, né, China Three Gorges, integrando o corpo de conselheiros da nossa fundação. Em sua carreira, atuou mais de 10 anos em grandes multinacionais do segmento energia, químico e metalúrgico, nas áreas de manutenção, confiabilidade, além de qualidade e gestão. Durante a sua trajetória, liderou projetos de relevância organizacional focados na mudança de cultura da gestão, maximização de resultados e engajamento de pessoas. Alguns dos projetos mais relevantes foram a implantação do modelo de gestão e certificações em ISO 9001, 14001, 45001, 5500, essa última em gestão de ativos. No foco em gestão de ativos na CTG, implantou a filosofia de confiabilidade na gestão de ativos e a metodologia Total Productive Maintenance, TPM. Também implantou o programa corporativo de manutenção, confiabilidade e gestão de risco dos ativos e participou em diferentes projetos focados em melhoria contínua que totalizaram resultados superiores a centenas de milhões em savings e trouxe a empresa ao patamar de reconhecimento mundial. Então, novamente, Jacques, obrigado por ter aceito, né? E por ter participado de nosso ciclo, e muito obrigado a todos que estão participando aqui pelo interesse, né, desse assunto. Então, vamos iniciar o nosso bate-papo, Jacques. Como o tema é gestão de ativos, né, queria que você contasse um pouco, já comentei antes, você trabalha na CTG, um pouco o que é essa organização, né, e por que ela precisa se preocupar com esse tema, né, a gestão de ativos. Se você pudesse dar um resumo, seria bem bacana para nós. Claro, né? Perfeita pergunta para a gente aquecer aqui. Imagina que a CTG, como várias empresas que a gente tem no Brasil e no mundo, vem do segmento de ativo intensivo. Imagina que a minha turbina gerando energia é o que traz dinheiro para dentro da empresa. Então, quanto mais disponibilidade eu tiver nesse sistema, mais dinheiro a gente vai receber, como outras companhias que a gente tem. Por isso é tão importante o tema de gestão de ativos. Não só dentro disso, a gente vai ver que gestão de ativos hoje se tornou um tema muito mais amplo. Então, não é mais só cuidar do ativo físico da nossa turbina, mas é como que a gente cuida de toda a empresa. A CTG, o Brasil, foi o início desse projeto. Então, a gente é pioneiro dentro de toda a organização mundial, de trazer todos os conceitos de gestão de ativos e conseguir a certificação. E hoje a gente integra um grupo aí de 6 empresas no Brasil que possuem a certificação da 55001. Legal. Talvez você possa falar um pouco das pequenas represas que a CTG hoje administra no mundo, pode ser? Sim, entre todas, né? Acho que a mais icônica a gente tem a China Three Gorges, que é a maior usina hidrelétrica do mundo e que dá nome a toda a empresa. Também está espalhada em mais de 40 países toda essa geração de energia, tendo aí alguns lugares como na Europa e principalmente no Oriente Médio. Dentro do Brasil, para a gente ter uma ideia da nossa relevância atualmente, a gente tem aí quase 8% da capacidade de geração do Brasil hoje já instalada. Então, a gente é um dos maiores players aqui no Brasil de geração de energia. Tem outros números que chamam bastante atenção, por exemplo, só o que a gente tem de borda de reservatório aqui na CTG Brasil é maior do que o que a gente tem de litoral no Brasil inteiro. Então, isso dá para ter uma ideia do quanto essas nossas 14 usinas geram de energia e o quanto é complexo a gente trabalhar com todo esse sistema de gestão de ativos que a gente implantou ao longo desses anos. Eu acho que o Dalcha caiu. Jacques, o Dalcha, acho que ele teve uma queda aí. Só um minutinho, por gentileza. Sem problema. Oi, pessoal, desculpa, eu estava aqui no backup, né? E o Dalcha já tinha me pedido para ficar de sobreaviso aqui. Então, Jacques, enquanto ele não retorna, eu acompanho contigo aqui, tá? Não, perfeito. Então, estávamos aqui na primeira pergunta ainda, você estava falando... Na primeira né? pergunta, a gente está falando do quanto é o tamanho da CTG, entre outros valores, né? E aí só dá para ter uma noção um pouco do quanto isso impacta para a gente. Maravilha.
Então, entrando já na questão da gestão de ativos, né? Se você puder resumir para a gente, definir o que são considerados os ativos, em que nível empresarial e os maiores desafios, né, relativos à gestão desses ativos, né? Vamos colocar 2 pontos, né? O que é um ativo, né? Eu gosto de uma definição muito boa que a gente tem em uma das ISOs, na 55.000, especificamente trata desse assunto na parte de diretriz. Ela fala assim, é tudo aquilo que pode, de alguma forma, trazer ou não trazer dinheiro para a empresa e que é tangível ou intangível. Então, é por isso que eu falei o quanto que esse tema hoje é abrangente. Alguns anos atrás, né, quando surgiu lá em 2008 esse tema, era simplesmente focado no que era o ativo físico. Então, como que eu cuido bem lá da minha máquina dentro da empresa? Hoje já não é mais isso. Então, quais são todos os ativos que tem? E tem uma definição também legal que a gente pode complementar, que um ativo ele não é único ou isolado. Então, a gente tem um sistema. E aí também a gente tem uma definição muito legal lá do início dessa trajetória, da PA 55, que é ela que traz as primeiras diretrizes, onde ela fala que um sistema de gestão de ativos ele tem que ser, por sua essência, você tem que olhar do início desse ativo, já quando você vai ter a ideia dele, ao fim dele, que é quando você vai descartar, quando você está pensando em um ativo físico, mas quando a gente vai pensando em outros ativos, como que eu vou ter a concepção de uma empresa, ou como que eu vou ter a concepção de ter um conhecimento novo, e quando que acaba o ciclo de vida desse conhecimento ou dessa empresa. Então, esses são pontos novos que a gente tem. E aí, quando você traz esse desafio, tá? Qual é os grandes desafios da gestão de ativos, né? Imagina, você hoje, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo aqui, mas a gente poderia pegar vários exemplos similares. Eu estou numa empresa, numa usina, que ela tem lá seus 50 anos de idade. Como que eu defini a compra desses ativos há 50 anos, onde eu não tinha toda essa tecnologia que eu tenho hoje? E agora, quando eu estou comprando nesse momento, que vai durar mais 50 anos para frente, qual é a tecnologia que eu vou usar e como que eu vou definir a melhor escolha para que eu tenha esses 50 anos no futuro, para eu ter a otimização dos meus recursos financeiros empregados? Como que eu faço esse trade-off e essa análise? Então, assim, quando a gente para ver isso, fica extremamente complexo esse tema. Você vai começar a pensar em risco, você vai começar a pensar em desempenho, e não só no momento presente, mas no curto, médio e longo prazo. E talvez você não esteja nem aqui dentro da empresa para ver esse longo prazo, né? E, fora isso, como que isso retorna depois como a melhor decisão que a gente possa tomar. Então, dentro disso é o grande desafio, como criar um sistema que consiga ver tudo isso. Legal. Machiavelli, obrigado. Eu imagino que você tenha perguntado o que ia perguntar, o que é gestão de ativos, então, desculpem, teve uma queda de energia aqui e eu acabei saindo. Estão me ouvindo, então? Estamos te ouvindo. A gente então, acabou de fechar a segunda perguntinha. Tá bom, legal. Vou te perguntar um outro tema, né? Desde a publicação, né, daquela ISO específica para a gestão de ativos, né? Essa temática tem crescido bastante no cenário nacional e internacional, né? A ponto de criar várias ISOs, né, em 2014. Então, eu queria que você falasse um pouco daquela ISO, né? E qual que é a relação com as ISOs que a gente conhece, né? Normalmente a ISO 9001, 14001 e assim por diante. Então, eu queria ver, né, qual que é a relação, porque a gente conhece as outras, mas essa de gestão de ativos ela é relativamente nova. Então, seria bacana você falar um pouco sobre isso. Legal. A gestão de ativos, como a gente conhece, surgiu na PA 55, que era uma norma inglesa, onde teve uma reunião de algumas empresas do mercado inglês para analisar quais eram as melhores práticas para cuidar dos ativos. E aí criou-se as diretrizes para isso. Esse tema veio ganhando força, principalmente dentro da Europa, de 2008 em diante, porque as empresas começaram a ter benefícios e ganhar um maior lucro dentro da utilização dessas práticas. E aí tinha algumas questões. Por exemplo, quando a gente pega o caso da Scott Power, que é uma das empresas do grupo Iberdrola, o ganho deles não estava unicamente dentro de ter um melhor ativo, mas sim na melhor performance no tema saúde e segurança. Porque os melhores ativos traziam melhores condições de trabalho e as pessoas se acidentavam menos. Por incrível que pareça. Quando a gente ia para o lado do Canadá, também tem uma grande concessionária canadense que o grande ativo deles, ou o grande ponto que eles ganharam referente, eles também são uma empresa de geração,
que eles receberam com a aplicação disso foi um melhor mapeamento de risco, e aí começou-se a ter seguros mais baratos, porque eles sabiam tudo. Com tudo isso, os grupos da ISO também abriu o olho para isso, começou a criar um grupo que teve a publicação. Pelo incrível que pareça, a 55001 foi uma das poucas normas ISO que foram lançadas no mundo inteiro e também no Brasil, já com a sua versão em português. Isso é extremamente raro hoje ainda, infelizmente, mas a gente participou e tem um grupo do Brasil que teve a possibilidade também de opinar sobre as diretrizes da norma. Eu participei de um desses grupos. Dalcha, tá no mudo o seu microfone. Desculpa. Foi quase concomitante, então, o lançamento? Lançou no mesmo dia, para todo mundo. Não, até a versão brasileira. Então, assim, é incrível isso. Eu participei de um desses grupos de setor de energia, porque eu estava no setor de energia, onde a gente começou a pensar já como isso seria aplicado ao setor de energia para a gente dar as nossas contribuições. Uhum. E aí a ISO teve a grande sacada. Então, ela usa a mesma estrutura normativa que você tem na 9, na 14 e na 45. Então, o item 4 continua sendo contexto para todo mundo, o item 10 continua sendo melhoria, assim você vê em todos os itens. Então, isso consegue te dar, num ponto, uma integração entre todos esses sistemas de uma forma muito fácil. Ao ponto de, assim, eu vou usar o case CTG nesse momento, a gente conseguiu integrar 100% das 4 normas. A gente tem as 4 e a gente é 100% integrado. Então, as coisas rodam junto. E é muito divertido quando você está no momento de auditoria ou quando você está ali em algum outro ponto que você está conversando com as pessoas e vendo que a pessoa não sabe se ela está respondendo da ISO 9 ou da ISO 55. Ela não sabe se ela fala de qualidade ou se ela está falando de gestão de ativos. Porque, no fim, o tema se tornou uma coisa só. Então, com isso, a gente ganhou também um resultado muito bacana. Então, quando a gente pensa nessa nova cara do sistema de gestão e das normas ISO, a gente já vê essa integridade de 100%. Essa é a grande facilidade, o grande volume que a gente tem. Legal. Estão me ouvindo aqui? Sim, Dalcha. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando a gente fala em gestão de ativos, a gente pensa assim, em gestão da manutenção. É isso mesmo ou tem alguma coisa além da manutenção? Para mim, essa é um dos grandes erros, talvez, que a gente cometeu lá atrás. Quando a gente estava na PA 55, a gente falava do ativo físico, né? E era totalmente assim, como que a gente iria ter o melhor resultado. E ali a manutenção se apoiou para não ser mais uma parte única, exclusivamente de custo, e passar a ser uma parte estratégica para o negócio. Então, com isso, as áreas de manutenção, e ainda é normal isso acontecer, principalmente aqui no Brasil, elas tocam esse tema. Mas imagina quando a gente começa a falar do tema, do tipo, você está pensando em fazer um novo projeto, indiferente de qual seja ativo, vamos pensar num ativo físico aqui. A manutenção não participa desse momento, mas isso faz parte da gestão de ativo. Em muitos momentos, isso está relacionado com o nosso time lá do board, lá de cima, que ele está pensando para onde essa empresa vai no futuro. Uhum. Um outro ponto interessante imagina que você chegou no fim da vida útil do seu ativo, você vai descartar ele. Se ele vai virar uma sucata, para onde ele vai, se existe alguma regulação específica, porque existe algum produto utilizado, isso também normalmente não está dentro da manutenção. Legal. Então, não é para ser só manutenção. Algumas empresas abriram os olhos para isso nesse momento e criaram um departamento de gestão de ativos. E aí esse departamento olha tudo isso. Outras empresas chamaram isso também de confiabilidade. Então, essa área de confiabilidade consegue ver e conversar com todos os departamentos. Mas é uma disciplina totalmente transversal. Porque, em algum momento, imagine que a gente vai olhar o custo do ciclo de vida desse seu ativo. Imagina que você está comprando um equipamento novo, né? É mais vantajoso qual? Quando você é um comprador, você vai comprar por qual estratégia?
naturalmente, a maior parte das empresas hoje ainda usa a estratégia do menor preço. Entendi. Mas o menor preço de aquisição não é o menor preço de operação e manutenção, que é por onde esse ativo vai sobreviver por mais 30, 40 anos em média. Então, comprar o mais barato hoje pode ser o mais caro no futuro. Então, como que a gente coloca todas essas variáveis hoje num processo para ter a melhor gestão de ativos? Não, legal. Mas nessa linha até que você falou do balanço, deve ter um outro, a gente fala trade-off, né, em inglês, entre, vamos dizer assim, a confiabilidade, né, e a gestão de risco. Então, a gente sempre fala assim, né, risco zero tem custo proibitivo, né? Então, como é que você balanceia isso ao definir, né, um ativo, uma gestão de ativo? A gente tem um trade-off pesadíssimo quando a gente fala de gestão de ativos. A gente sempre tem uma conversa entre qual é o risco que a gente está disposto a correr versus o custo versus o desempenho esperado. Então, quanto mais que a gente resolve reduzir o risco, mais alto se torna o nosso custo. Por consequência, na maior parte das vezes, a gente também ganha desempenho porque a gente tem menos problemas. Qual é a dificuldade? É definir uma política exata de qual é esse trade-off. Existe uma regra? Não. E aí, cada empresa é uma empresa. Então, eu vou usar por experiência. Os chineses, por uma característica metódica, e aí pode ser praticamente todo o nosso Oriente tem essa característica, eles são aversos ao risco, então eles querem o menor risco possível. Mas para isso eles estão dispostos a gastar um pouco mais. Não, legal. Então, como que a gente toma essa decisão? Empresas americanas têm uma característica diferente. Ele aceita mais o risco. E aí ele quer uma otimização financeira muito maior. Entendi. Não, bacana. Bom, eu queria entrar agora no tema da nossa conversa, né? Foi a chamada, os 10 mandamentos da gestão de ativos. Então, eu queria deixar a palavra para você, né, seguir a sequência, nos educar, né, nos explicar o que seria, né, uma gestão de ativo, considerando todos esses tópicos que você costuma aplicar. Então, deixo a palavra contigo. Perfeito. Eu tenho os 10 aqui, eu vou ir falando devagar para a gente ir conversando e explanando um pouquinho. O primeiro, para mim, vem assim, é para todos os negócios. Mas aí você vai me falar, mas Jax, a gente está falando lá que a gente tem um negócio de consultoria. Não é um ativo intensivo. Depende do ponto de vista. Como um ativo pode ser tudo aquilo, mesmo aquilo que não é tangível, um ativo de consultoria tem a parte toda do conhecimento. Então, esse passa a ser o ativo que precisa ser monitorado. Então, como que a gente tem isso em nossas mãos? Como que a gente consegue trabalhar isso? Empresas que têm ativo intensivo, claro, vão ter uma direção maior para aquilo que é o ativo físico, para o equipamento que está, no meu caso aqui, gerando energia, em outros casos, fazendo a sua função. Outra parte importante, esse é o número 2 para a gente aqui dos 10 mandamentos, engloba todas as áreas da empresa. Que nem a gente brincou aqui, né? A gente é manutenção? Não, não é só manutenção. É toda a empresa. Então, se unicamente comprar pelo menor preço, talvez a gente não tenha o melhor ativo lá no final da vida útil. Mas isso também pode fazer parte da estratégia. Eu posso querer maximizar o meu lucro hoje para não ter um lucro tão grande no futuro, tendo em vista uma descontinuidade de um produto. Isso pode ser uma saída. Outras áreas também são extremamente importantes. Como que acontece, por exemplo, a depreciação de um ativo? Tem uma vida isso. Então, você precisa conhecer do financeiro e conversar com o financeiro, porque ele precisa te passar isso. Ou, imagine que você vai trazer uma nova tecnologia para dentro de casa, né? Tá lá aquela nova tecnologia, acabou de implantar, entrega na mão do Dauch, fala aí, opera. Não vai operar, né, Dauch? Então, a gente precisa, por exemplo, do time, cada lugar tem o seu nome, recursos humanos, pessoas e culturas, mas qual é o time que cuida do desenvolvimento das pessoas, onde que a gente vai conseguir capacitar as pessoas para aquela nova realidade que está chegando. Aqui a gente poderia citar todas as áreas da empresa, porque sempre tem participação, ela sempre pode trazer algo que ganha para a nossa gestão de ativos. O terceiro, que é também extremamente importante, engloba todas as pessoas.
A gente tem o costume, por exemplo, imagina que aqui na gestão de ativos a gente está começando, é comum a gente ainda falar que isso está dentro da manutenção. Mas e o CEO? O que ele tem a ver com isso, né? Imagina qual empresa não quer ter uma maior lucratividade. Uhum. Então, como que a gente leva isso para lá? Porque ele também precisa apoiar esse programa para que a gente possa conversar com todas essas áreas de forma transversal e definir as melhores estratégias para esses nossos ativos. Mas lá embaixo, imagina que a gente tem um técnico de manutenção. Quantos que já trabalharam aí com manutenção não sofreram com aquela questão se o cara usou ou não usou o torque certo para apertar o parafuso? E qual é o impacto disso, na verdade, né? Se eu não tenho o torque certo naquele parafuso, eu posso não estar extraindo o maior ou melhor custo-benefício daquele meu ativo e tendo um maior retorno para dentro de casa. De certa forma, aquele técnico, ele está dentro da estratégia da organização e talvez ele não saiba. Então, como que a gente coloca tudo isso para todas as pessoas? Como que a gente direciona as pessoas a entenderem qual é a sua participação, mesmo que pequena ou grande, dentro desse sistema de gestão? Então, esse é um ponto muito importante. Bom, que nem eu já falei um pouco, né? O outro precisamos entender todo o ciclo de vida do ativo. E esse ciclo de vida do ativo começa lá na sua concepção. Imagina que você vai ter a concepção, vai ter um momento de projetos, você vai chegar um momento que você vai estar em operação e manutenção, e você vai chegar no descarte. Então, como que a gente entende tudo isso? Como que a gente consegue pôr dentro de um local que a gente tem essas regras claras do quanto que a gente vai ter lá na concepção, qual é a melhor estratégia para a gente levar para frente, como que essa concepção de estratégia, né, vira um projeto, e como que a gente delimita todo esse projeto para que a gente chegue no local que a gente deseja, e aí quando a gente entrega para a operação e manutenção, que é onde fica a maior parte desse ativo, como que ele faz de uma forma que lá no fim a gente chegue onde a gente gostaria. E por fim, na hora de descartar, e aí é um problema muito grave, né? A gente ainda está evoluindo nisso. Eu vou fazer uma piadinha que a gente não pinta de verde e joga no mato, né? Como que a gente dá os devidos tratamento para aquilo que a gente vai descartar? Porque dependendo do que a gente está falando, a palavra descarte não vai se adequar. Imagina que a gente pode estar falando de conhecimento pode estar atrelado às pessoas e eu posso ter uma aposentadoria. Como que eu lido com essa passagem de conhecimento e como eu lido com essa pessoa que está saindo para que ela tenha uma saída tranquila? Quantos casos que a gente já vivenciou, né, da pessoa trabalhar 30 anos, 35 anos dentro de uma empresa, aquilo vira a vida dela, e na hora que ela sai, isso vira uma depressão e um problema maior. Uhum. Então, como que a gente cuida desse ativo? Porque ele continua. Por fim, eu vou pegar aqui os 5, 6 e os 7 junto, porque eles tratam de um tema muito parecido, que a gente também conversou um pouquinho. Ele otimiza os resultados técnicos, então a gente aumenta a performance. A gestão de ativos, ela fala dos resultados financeiros, então ela vai otimizar o resultado financeiro e a gente vai tomar decisões baseadas em risco. Então, imagina que a gente vai colocar como que é hoje a maior parte das decisões. Troco ou não troco um equipamento? Vou ou não vou entrar em nenhum projeto? Será que a gente avalia o risco? A mentalidade de risco para a gestão de ativos é muito importante. E será que essa mentalidade de risco, ela de fato está empregada em tudo que a gente tem feito? Ainda não. Então, como que a gente começa a trabalhar com isso de uma forma mais forte? E aí a gente precisa, né? Lá, o CEO lá em cima, ele vai querer ver resultado. E o resultado para ele está no financeiro versus o desempenho da empresa. Então, a gente precisa o tempo inteiro trabalhar com esses trade-off para conseguir chegar no melhor lugar. Uhum. Você falou de... Pode falar, desculpa, continue. Desculpe, pode falar. Não, nessa linha, você falou de CEO, mas essa cultura também, ela sobe a nível de conselho?
sobe em nível de conselho. Por exemplo, vamos usar um case aqui, né? Quando a gente tem algumas empresas no Brasil, como a AES, Tietê, onde o time dela, o conselho dela respira gestão de ativos. Então, é um dos cases emblemáticos, é um dos grandes cases de sucesso que a gente tem no Brasil e até no mundo. Só que começou com uma pessoa que era o gerente, ele foi subindo e hoje ele é o alto executivo dessa empresa. Ah, que legal. Então, isso tem mostrado que o resultado tem mudado. Talvez o que para frente vai mudar mais um pouquinho nesse ponto aqui, é que a gente não vai falar somente de ativos físicos. Talvez a gente comece a falar dos ativos não tangíveis. Porque tem um aqui que é muito, muito interessante, depois eu vou te fazer uma pergunta que a gente vai casar esse ativo intangível aqui. Tá bom. Pode falar, desculpa, eu estou te interrompendo. Não, é que eu ia entrar só no próximo, que eu ia falar que ele é integrado com o sistema de gestão, e aí eu estava falando isso agora mesmo, né? Então, um erro que eu vejo acontecer em alguns momentos, né, é que a gente cria um sistema de gestão de ativos separado do restante do sistema da empresa. E hoje, então, cada vez isso fica mais complexo. Você tem uma área que tem o modelo do ESG com ela, a outra área está falando que ela tem o modelo do sistema de gestão de ativos, a qualidade falou que tem o modelo da qualidade, e em alguns casos ainda você tem a estratégia falando que sabe qual é o modelo de gestão. E essas coisas são controversas em algum momento. Então, como que a gente integra? Como que a empresa se torna uma só? Essa é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Mas fale, Dalcio, qual seria a pergunta? Não, eu ia fazer uma outra, mas agora que você comentou dessas várias linhas aí, você comentou que às vezes fica numa área de manutenção e mais recentemente tem uma área de gestão, né, de ativos. Mas o que é o padrão hoje? Quer dizer, as estruturas, as organizações estão migrando para uma área de gestão de ativos? Quem que concatena essas várias linhas aí, ESG, manutenção? Acho que falar um pouco mais da responsabilidade pelo tema em si. Perfeito. Eu tenho acompanhado esse mundo, conversado com várias pessoas. Na maior parte, a área de manutenção iniciou o projeto. Tá. Então, assim, acho que 95% dos casos que eu conheço, a manutenção iniciou o projeto. Grandes organizações com grandes estruturas já fizeram 2 migrações. Então, assim, já tem uma área definida para gestão de ativos, isso é uma das saídas. Por exemplo, a CTG adotou uma outra estratégia. Isso veio para dentro do sistema de gestão integrado. Então, quando a gente fala do modelo de gestão e o sistema de gestão da CTG, fica tudo dentro do sistema de gestão integrado. E aí as responsabilidades técnicas de cada um daqueles itens que a gente conversou se tornam das áreas funcionais que a gente tem. Então, o SGI passa a ser uma área de suporte para perguntar, e aí, você, fulano lá de projeto, você conversou com o cara lá da manutenção para ver se isso vai dar certo? Entendi. Tá? Quando você tem uma área já só de gestão de ativos, normalmente ele já tem isso lá dentro. Tá? Mas, infelizmente, a grande maioria ainda continua tendo a manutenção como berço e que está tocando o projeto. Qual é o entrave? Quando chega ali na parte que a gente vai falar de estratégia e como no ponto que nem você falou, e o ESG. Para a organização, o ESG hoje está sendo extremamente atrativo, isso traz dinheiro para dentro da empresa. E em muitos momentos não está interligado, né? Mesmo tendo um total correlação os dois temas. Né? Não, legal. E você coordena uma área de gestão integrada, pelo que eu comentei antes, e qualidade, né? Isso, a gente deu os 2 nomes porque é simbólico. O sistema de gestão integrado, como sistema de gestão integrado, ele olha qualidade, meio ambiente, saúde e segurança e a gestão de ativos. Então, e o ESG está com quem hoje? Eu tenho uma área de sustentabilidade, mas que ela é atrelada nas conversas inteira. E aí, tudo que ela tem, tipo, na parte dela definir quais são os objetivos e metas e os indicadores. O SGI participou disso junto com todas as áreas. E aí, o SGI vai monitorar esses indicadores para a empresa. Legal. Então, os itens se integraram. O que a gente chama de qualidade é porque a gente tem trabalhado com questões do MEG internamente, né? Para olhar o modelo de gestão e integrar esse modelo de gestão inteiro. Então, a gente trabalha na qualidade muito forte, o que é indicador,
muito forte o que é processo e a transversalidade desses processos. Então, a gente separou um pouquinho para facilitar isso. No fim, mas tudo isso está integrado dentro de um processo. Então, legal. Tem uma pergunta aqui do Emerson Fulaneto, Uhum. nosso conhecido e amigo aqui, vou ler aqui, tem a ver com a cultura. Ele pergunta: Jacques, como foi a experiência da implementação da gestão de ativos na CTG quanto ao desafio das barreiras culturais, começando pelo C-Level, né, para esse novíssimo tema nas organizações? Tá bom. Culturalmente, a gente casou aqui na CTG. Eu tive um alavancador. Imagina uma empresa com o meu acionista chinês, que quer o risco baixo, mas que ele é extremamente voltado para a área de engenharia. Então, assim, quando eu falo para ele que eu vou cuidar bem dos meus ativos, queremos isso, né? Você está abaixando o meu risco, então você trouxe uma ferramenta interessante para a gente. Então, lá no C-Level nosso, foi muito fácil entrar com esse projeto. O difícil foi quebrar o nosso primeiro momento, que foi ali com a média gerência. Imagina que você tem todas as suas atividades versus tudo aquilo que você já está acostumado a fazer há muitos anos. E aí, como que você traz uma nova mentalidade? Como que a gente fala de risco? Como que a gente fala de outros temas que estão concorrendo no seu dia a dia com o seu tempo? Uhum. E isso é escasso. Então, como a gente trouxe, e aí a saída para isso foi trazer como sponsor o C-Level. E aí o C-Level foi andando pelas usinas falando, eu quero isso, isso é importante para mim. Entendi. E aí quebrou essa barreira. Quando chegou na base, aí eu tive a minha maior surpresa. A base estava ansiosa para ser escutada. E aí quando você fala para ele, cara, a gente tem aqui, precisa construir isso junto, aí eu tenho ideia. Então traz, vamos colocar na mesa e a gente vai discutir. Até que foi um projeto muito rápido, do não ter nada a gente ter as 4 certificações, a gente levou aí 2 anos e meio. Então, foi bem interessante. E essa foi a grande saída. Começou lá por cima, mostrando que isso trazer valor financeiro e estava ligado, segurando pedaço por pedaço. Então, Vocês estão me ouvindo? Não? estamos. Tudo Tá normal. Legal. Eu vou, já que a gente falou antes, você falou que a gente vai entrar um pouco no tema dos ativos intangíveis, né? Tem algumas perguntas aí, mas eu vou até para já acrescentar um tema dos ativos intangíveis. Vou ler aqui a pergunta do Ricardo Mota, também um colega nosso. Já que se a gestão de ativos contempla os ativos intangíveis, né? O pessoal da gestão da marca, gestão do conhecimento, deveria também fazê-lo com base da 55001? Uma possível área de gestão de ativos também faria a gestão da marca e do conhecimento? Ou daria diretrizes para as outras áreas gerenciarem seus temas de forma alinhada ao sistema de gestão de ativos? Essa foi uma pergunta maldosa. Essa foi uma pergunta daquelas boas de responder. Eu vou colocar a minha tela aqui e vou mostrar. Pode colocar. 3 figurinhas para gente conversar sobre isso. Consegue ver minha tela já? Conseguimos. Tá bom. Aqui a gente tem 3 ativos. Uma Harley, a Apple, o símbolozinho da Apple, e uma Ferrari. Dalcha, você gosta de carro? Você prefere tecnologia ou motos? Tecnologia, a Apple, por exemplo. Apple. Então, por que a Apple é tão famosa? Por toda essa tecnologia que ela tem? Tecnologia, para mim, ela expressa, interessante, né? Bate com, hoje, né? Com confiabilidade. Confiabilidade, tá bom. Então, você é um usuário de um Apple hoje? Sim. Uhum.
Traz um maior desempenho que o sistema. Está travando um pouquinho o seu som. O do Jax? Isso, o do Jax, a gente não consegue escutar. Acho que ele caiu e deve retornar. Só aguardar um minutinho, por gentileza. Fazer uma brincadeira, ele não usa Apple, viu? Voltei? Voltou. Desculpa, gente, a conexão caiu do nada. Qual parte que vocês deixaram de me escutar? Patrícia? Toda a sua explicação sobre o porquê da Apple ser considerada uma referência. Tá. Talvez o compartilhamento de tela esteja carregando um pouquinho para você. Se você puder deixar de compartilhar. Pode ter sido isso. Perfeito. Então, eu já tirei aqui. Pronto. E a gente já resolveu. Então, assim, imagina que as câmeras da Samsung são melhores hoje que da Apple em tecnologia. Ou que o Android da Motorola é melhor com o sistema operacional do que o que a gente tem no iPhone. Então, ele tem uma menor trava e, muito provavelmente, ele também traz uma maior confiabilidade, né? Então, quando a gente entra nisso, mas a Apple conquistou seus usuários lá atrás com uma inovação tecnológica muito grande. Isso virou a marca. Então, hoje a gente compra pela marca e não mais simplesmente se é o melhor ou não o melhor. E a gente acaba pagando até mais por isso. Então, esse é um ativo intangível que a gente não vai conseguir superar, que é as marcas. Quem conhece ou quem gosta de moto e tem uma Harley, não é simplesmente por pertencer a um grupo de uma Harley. Da mesma forma é quando você vê uma Ferrari, né? Não vejo quando aquela pergunta difícil que a gente estava conversando, né? A área de gestão de ativos vai cuidar da parte de marca? Eu acredito que não, porque hoje, na configuração que a gente tem atualmente, as áreas de gestão de ativos estão focadas no ativo físico. E e quem começou com tudo isso são essas indústrias de ativo intensivo que precisam. De fato, é muito mais forte a questão do gerador, da rodovia, do que seja que tenha lá. Então, são muitos engenheiros para isso. Talvez lá no futuro, com a evolução disso, a gente tenha uma área mais diversificada do ponto de vista de atuação do que seja esses ativos. E aí talvez migre, mas por hoje não. Só que o que a gente consegue? As áreas que cuidam, normalmente você tem uma área de marca, comunicação, né, junto, sustentabilidade. Essa área sim pode usar das diretrizes da 55.001 como gestão de ativos e também de outras ferramentas para ter uma melhor decisão e sim cuidar melhor da marca. Por exemplo, qual é o risco da gente expor a nossa marca a um determinado evento? Ou quanto que a gente capta de resultado para a marca com outro determinado evento positivo? Tem um case disso, um case muito interessante. Todo mundo lembra da TAM, que virou Latam. Se vocês olharem para o logotipo da TAM pós aquele trágico acidente que a gente teve em Congonhas, o logotipo foi alterado. Porque enquanto teve o acidente, todas as mídias ficaram gravando o acidente, você tinha a marca da TAM sendo exposta de forma negativa. Isso levou a empresa a alterar a sua marca. Então, o quanto que um evento negativo pode prejudicar? O quanto, por exemplo, a Vale está fazendo de esforço para reverter os acidentes. Então, vira e mexe, a gente encontra uma mensagem, uma notícia da Vale, dela está trazendo, por exemplo, ela ajudou no Covid, ela fez uma série de atividades para ganhar de novo uma reputação que se perde. Isso é intangível. Mas o custo disso talvez seja maior do que o custo do ativo físico. Porque se você perder a marca, talvez você vai perder até o seu negócio. Interessante.
A gente falou um pouco antes de quem é responsável pelo tema da gestão do ESG, né? Então, eu queria falar um pouco mais qual que é a relação, né? Qual que é a convivência dos três eixos ESG com a gestão de ativos. Você acabou de comentar o tema da Vale, sem dúvida o aspecto ambiental, né? Pode ter um impacto muito grande se, né, os ativos não forem bem cuidados. Toda a parte de governança, já falou um pouco, né, da cultura, dos processos, mas talvez o S do lado social, né, porque continuando na parte dos ativos intangíveis, se você pudesse falar um pouco dessa parte, né, das pessoas, acho que isso é importante. Claro, eu vou puxar aqui um ponto diferente, então. Imagina que a gente falou, sim, concordo, quando a gente está vendo ali um ativo físico muito forte, que nem barragens. Então, isso poderia ser uma barragem tanto de uma hidrelétrica para água, quanto de rejeito, quando a gente fala de uma mineração ou outro tipo. O ambiental ali salta aos olhos e todo mundo fica preocupado, automaticamente. Uhum. Né? A Vale tem um caso muito interessante. Para você ter ideia, ela criou um departamento de gestão de ativos que está dentro da governança e virou uma das linhas de defesa, para que nenhum outro tipo de ocorrência igual a que teve aconteça. Então, também está interligado à governança, também agora com um exemplo prático para todo mundo conseguir relacionar isso. Para o social, eu vou trazer 2 pontos internos aqui, e por experiência. Tá? Eu vivi em uma das empresas que eu trabalhei, a gente concorria direto a Great Place to Work. Então, a gente queria ter a melhor qualidade de vida para os nossos colaboradores. E qualidade de vida, e muitas vezes a gente tem que ter um balanço entre o que tem de trabalho e o que você tem na sua vida pessoal. Então, uma forma de você aumentar a sua vida pessoal é você reduzindo hora extra. Lá a gente também estava focado no ativo físico, tá, nesse momento, por ser também uma empresa de ativo intensivo. E aí o que aconteceu? Com as práticas de gestão de ativos, as máquinas diminuíram o volume de quebra, principalmente aquelas quebras que aconteciam sexta-feira. Quem é da manutenção ama, né? Acontece sexta-feira a partir das 5 horas da tarde, ou sábado de madrugada, ou domingo na hora do churrasco, né? Que aí Tá que você não tem nem para quem ligar. Uhum. Quando a gente começa a reduzir as quebras, que por consequência a gente começa a reduzir também a nossa hora extra, isso começou a trazer um melhor equilíbrio entre esses mundos. Lá na frente, a gente descobriu um outro ponto. A gente conseguiu dar também um pouco mais de autonomia para essa pessoa lá. E quando ela estava lá, com mais autonomia, ela começou a trazer mais inovação e ela começou a se desenvolver mais. Então, eu estou pensando aqui num social dentro da empresa, né? Então, só para a gente ter uma relação. Mas a gente poderia pensar num social fora da empresa. Imagina aqui na CTG, eu tenho algumas usinas grandes que estão sob nossa concessão e que se uma barragem dessa romper, vai atingir ali uma população gigante ali de baixo. Imagina você, Dalcha, morando próximo a uma barragem dessa. Você vai, sabendo de tudo que aconteceu no Brasil, indiferente não sendo nem o mesmo tipo de barragem, você vai estar tranquilo? Não. Né? Então, a gente pode causar estresse, a gente pode causar preocupações, a gente pode ter uma série de problemas que impactam toda essa parte social que a gente tem. Então, ter essas boas práticas ajudam também a mostrar que isso é transparente, que está para as pessoas verem e que a gente tem cuidado da melhor forma possível desses ativos para que ninguém seja impactado. Então, assim, a gente consegue ver todos esses eixos e existe uma relação forte. Outro ponto que a gente também viu imagina que a gente está trazendo novas tecnologias, a gente precisa de novas pessoas entrando, você precisa de pessoas capacitadas. Uhum. Você não vai conseguir ter pessoas dentro da empresa o tempo inteiro. Então, começou-se a ter parcerias com instituições fora da empresa para desenvolver e capacitar pessoas para poder ter um pool de pessoas que podem entrar para dentro dessa empresa no futuro. Mas talvez ela não entre só aqui, ela pode exercer essa profissão de eletricista em qualquer outro lugar. Então, você começa a desenvolver toda aquela sociedade embaixo, né? Uhum. E quando você também tem alguns projetos grandes, né, de parques eólicos, parques solares, que normalmente são para regiões menos povoadas,
você também leva um pouco desse desenvolvimento social para aquela região. Claro, precisa ter uma preocupação muito grande, porque mal gerenciado, aquilo que era para ser desenvolvimento acaba virando um problema social grande. Então, acho que tudo isso hoje está integrado no mundo que a gente vive, não tem mais como fugir tanto. Não, legal. Deixa eu fazer uma pergunta, quer dizer, vai além né, um pouco mais distante ainda, se a marca é um ativo, claro que é um ativo, você deu os exemplos aqui, mas ela talvez está um pouco fora, mas tem essa conotação com o colaborador, a pessoa, né? Uhum. A gestão de ativos, né, também existe no conceito, dentro do enfoque de uma carreira profissional de uma pessoa. Dá para dizer que, né, ao longo do tempo, né, a pessoa, o profissional, ele acumula ativos. Não sei se dá para pensar em ativos também nesse sentido. Imagina, é o currículo de uma pessoa, né? Perfeito. Dalcha, essa para mim foi uma das melhores perguntas que eu recebi. Em 10 anos, ninguém nunca fez essa relação para mim. Ah, é? E aí eu refleti bastante sobre esse tema, de como que a gente leva. Vamos pensar como pessoas hoje, né? Quais os 2 ativos mais importantes eu, Jacques, tenho hoje? Talvez é o meu conhecimento e o meu tempo. Tempo, E como que eu estou empregando isso? Como que eu estou empregando o meu conhecimento para isso virar retorno para mim? Como eu também estou empregando o meu tempo para isso virar retorno para mim? Então, eu posso fazer várias avaliações. Qual é o risco de eu sair hoje, não estou afim de trabalhar, vou aqui desligar o meu computador, vou lá para o bar lá ou vou para a festa. Eu acho que o risco é alto da manhã eu não ter mais o meu emprego, né? Com certeza, é um ativo. Então assim, eu acredito que dê para a gente aplicar. E aí, como que a gente aplicaria isso? Talvez eu começar a avaliar dentro da carreira que eu quero ter, lembro da minha concepção, o que eu vou fazer para me desenvolver para eu chegar onde eu quero. Como que eu me transformo em um diretor, em um gerente, em um presidente de empresa num determinado momento? Qual é todo o conhecimento que eu preciso ter? E como que eu vou aplicar esse tempo escasso que a gente tem para chegar lá? Porque em algum momento você vai ter que tomar a decisão difícil, igual a gente toma na gestão de ativos físicos, que é, vou fazer tal coisa, vou deixar de fazer tal coisa, vou postergar tal ação para ter uma outra ação, porque o retorno dentro dessa minha estratégia, né, de crescer ou de qualquer outra que seja, né, é a melhor possível. Então, como que a gente maximiza, né? Então, eu acredito que essa seja uma das grandes jogadas. E sim, acredito que a gente possa fazer dessa forma, de começar a avaliar aonde a gente quer chegar, como que a gente vai fazer isso acontecer. Essa é um exemplo que eu vou usar agora para a minha vida inteira, Dalcha, daqui para frente. Não, e aí tem muito a gestão de risco, né, junto também. Vou mudar de emprego que eu não conheço, né? Exato, qual é o momento, né? Uma coisa, é muito fácil a gente ver isso, né? É muito mais fácil você mudar hoje de emprego com 30 anos do que com 60. O risco, né? O cara de 30, se ele perder, ele tem hoje, infelizmente, ainda a facilidade de você colocar talvez mais rápido, que a gente está mudando essa cultura dentro do Brasil. Então, tudo isso você pode colocar na sua análise, né? Falar um idioma, será que só falar hoje português e inglês resolve? O mundo está mudando, a gente está sendo polarizado de uma forma, querendo ou não, para a Ásia. Então, cada vez mais comum vai ser falar mandarim. Será que lá no futuro vai ser o inglês que vai ser dominante? Será que a gente tem que começar agora a se preparar para o mandarim? Como vai ser isso, né? Como que vai ser as carreiras? E aí, quem tiver as melhores, ou a melhor estratégia, e de fato tomar as ações, que é ter o bloquinho ali de cada ação, passo a passo, dando o seu tempo para aquela ação, talvez saia na frente da maioria. Então, esse vai ser um desenho bem interessante de ver. Vou fazer um estudo meu aqui e depois eu vou compartilhar com você para a gente ver se funciona. Legal. Bom, nós estamos chegando ao fim, mas temos alguns minutos aí. Eu queria passar para você, Jacques, se tem um tema, alguma coisa que você gostaria, né, de comentar ou detalhar, que eu acabei não cobrindo com as nossas perguntas. Então,
fique aberto, gostaria de ouvir um pouco também, né? Sem fora de um roteiro de perguntas, né? Não, eu gostaria de reforçar 2 pontos que eu acho que a gente precisa deixar claro aqui para todo mundo. Um é, o modelo de gestão que uma empresa adota precisa ser único. Então, todas essas iniciativas, que seja sistema de gestão de ativos, que seja 9, 14, 45 mil, se seja o ESG, tudo isso precisa estar integrado. No fim, se a gente conseguir integrar isso e começar a colocar algumas boas práticas em cada um desses pontos, no fim a gente vai conseguir falar de gestão de ativos, a gente vai conseguir falar de qualidade, a gente vai conseguir falar da parte social. Então, esse é um ponto importante. E o segundo seria, lá na frente, espero ver uma diretriz para a gestão de ativos que pegue muito mais o intangível, e aí a gente vai começar a falar de tudo isso que a gente falou, cultura, culturas organizacionais, qualidade de vida, melhorias de forma totalmente, e marcas fortes, principalmente espero que as marcas brasileiras levem isso para frente, porque é uma forma diferente da gente se colocar no mercado. Então, eu acredito que esse seja um tema ainda que vai crescer muito nos próximos anos, como todos Legal. que têm vindo. Aproveitar que você é conselheiro da FNQ também, né? Nos apoia muito no desenvolvimento dos modelos de gestão agora específicos, né? Nós temos alguns para a área de RH, para a área de SG, saúde, e o mais recente que nós desenvolvemos foi para a área de cidades, a gente chama de MEG municípios, né? E aí nós não só cruzamos nosso modelo de gestão tradicional e com outras, vamos assim, diretrizes, tem uma ISO 18091 para cidades, né? Tem o tema dos ODS, tem um guia do prefeito. Então, talvez podemos conversar um dia, né? Como, né, ressaltar um pouco mais a atenção, né, do município, da prefeitura, para o aspecto de gestão de ativos, que com certeza eles têm, né? A Austrália tem um case fantástico de sucesso da gestão pública usando gestão de ativos. Oh, bacana. Que eles usam isso principalmente para não só, imagina, para eles olharem como que eles vão fazer a gestão do município ou do local, mas também da infraestrutura. E aí tudo isso eles foram amarrando de uma forma de isso ser até um requisito para você fazer parte. Oh, então, bacana, hein? Talvez é um processo que a gente possa sim, e que eu vejo também, né? Quando eu também dentro dessa passada pela fundação, eu olhei bastante assim a cara da gestão de ativos com o nosso modelo. E encaixa muita coisa. Então a gente tem o modelo da fundação lá com seus 30 anos de conhecimento que vem sendo acumulado. Foi agregando também esse tema. Já está, não só agregando, mas a gente vem andando, evoluindo numa velocidade muito grande. E se todas as empresas viessem seguindo toda essa história desde lá de trás, talvez todos esses temas que a gente tenha falado de sustentabilidade, gestão de ativos, outros mais, estariam até mais evoluídos dentro do nosso país. Não, bacana. Bom, antes de agradecer a você, queria agradecer novamente aos nossos patrocinadores, ao CB e à Vibra, aos que deram apoio, né, educacional, né, que é a Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul, FEComércio, SESC e SENAC, e o apoio institucional, né, dois núcleos nossos regionais, que é o MS Competitivo, né, Mato Grosso do Sul, e o Movimento Catarinense pela Excelência. Então, eu queria te agradecer enormemente pela participação, Jacques, nesse 15º evento, foi muito, muito rico. Queria avisar a todos que as perguntas que, porventura, não foram respondidas, muitas foram, né, após terem sido feitas, a gente normalmente, né, Jacques, a gente passa para você, se você pudesse posteriormente, né, responder, seria super bacana, né? E aí eu queria, será um né, imenso prazer responder. A Patrícia vai mandar para você, a todos que não puderam assistir tudo, ou quiserem passar para alguém, nós temos esse vídeo gravado, esse evento, acho que daqui 1, 2 semanas vai estar disponível. E queria já anunciar os nossos 2 próximos webinars, um é com o professor Antônio Toró, né, do Mackenzie, ele vai falar sobre o grafeno, né, que poucos sabem, é uma riqueza desconhecida, né, no Brasil. E o Christian Lobauer, né,
da CropLife, ele vai falar um pouco a tecnologia de última geração a favor do agronegócio. Então, são dois temas super interessantes, né, que nós vamos aí anunciar nas próximas semanas. Então, espero que vocês tenham gostado. É difícil não ter gostado com o nosso entrevistado Jacques. Muito obrigado de novo. E ficaria muito contente se vocês pudessem nos dar um feedback, né, em relação aos potenciais de melhorias. A gente tem, né, inserido, agregado vários pontos de melhoria que vocês indicam, né, e fico muito contente e agradecer a todos que participaram, né, e espero realmente que tenham gostado e que participem dos próximos encontros. Obrigado a todos e obrigado à equipe que nos ajudou a organizar e novamente ao Jacques também. Um abração para todos. Tchau, tchau. Obrigado, Dalcio. Tchau, tchau.